Bom dia a todos. Nós vamos iniciar aqui o estudo da histologia, que é o estudo dos tecidos do corpo, e vamos usar sempre a espécie humana como exemplo para o estudo aí da histologia. Os tecidos, eles são constituídos por células e por matriz extracelular. Então, tudo aquilo que está fora da célula, que está do lado de fora, a gente chama de matriz extracelular. Essas células vão variar em suas formas, em suas funções, de acordo com cada tipo de tecido. A matriz extracelular ela vai ser constituída por uma substância intercelular, basicamente água, sais minerais, algumas proteínas e fibras. Estas fibras são fibras proteicas e nós vamos estudar um pouquinho mais específico quando a gente for falar dos tecidos conjuntivos, que são ricos em fibras. Então, o primeiro tecido que nós vamos estudar são os tecidos epiteliais. Os tecidos epiteliais eles se caracterizam por células justapostas e pouca matriz extracelular. Então, as células dos tecidos epiteliais são células que ficam bem grudadinhas, bem juntinhas umas nas outras. Elas lembram um pouco os tijolinhos, ficam bem juntinhos. E como elas são muito justas, muito próximas umas das outras, esse tecido ele se caracteriza também por pouca matriz extracelular. Então, basicamente, ele quase não tem matriz extracelular. E são dois tipos de tecidos epiteliais. Nós temos o tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento tem uma função de proteção e absorção, enquanto que o tecido epitelial glandular, a função é a secreção. O tecido epitelial de revestimento, ele também é conhecido como epitélios. Os tecidos epiteliais de revestimento são os epitélios. Eles podem ter diferentes tipos de formas celulares, dependendo da parte do corpo onde ele é encontrado. Você pode ter aí diferentes camadas de células formando esses epitélios. Existem epitélios que têm uma camada de célula só, é um epitélio simples. Aqueles que têm várias camadas de células são chamados de epitélios estratificados, como que acontece, por exemplo, na epiderme da pele. Nós vamos ver daqui a pouquinho mais detalhado. Bom, os epitélios, ou os tecidos epiteliais de revestimento, eles podem revestir a parte externa do corpo, no caso da epiderme, que é a parte externa da pele. Eles também podem revestir a parte externa dos órgãos internos, por exemplo, aquelas pelinhas que tem em volta de alguns órgãos internos, bem fininha, transparente, é um tipo de epitélio, que a gente chama de membranas serosas. As membranas serosas são aquela pelezinha bem fininha, por exemplo, em volta do fígado tem uma pelezinha fina, em volta dos rins, em volta dos órgãos que fazem parte do abdômen, ali por dentro do abdômen, nós temos o peritônio, com a pelezinha bem fininha, é uma membrana serosa. Nós temos também, por exemplo, a pleura, que é uma membrana que envolve os pulmões, Então, é uma pelezinha bem fininha, translúcida, A gente chama de membrana serosa, em volta dos órgãos internos. E também participa do revestimento por dentro daqueles órgãos que formam tubos, Então, por exemplo, todo tubo digestivo, é a parte interna dele que está sempre em contato com o alimento, ele é revestido por tecido epitelial também, só que aí a gente vai chamar de membranas mucosas, Então, às vezes você tem a mucosa da boca, que ela é bem mais fina também, comparado, por exemplo, com a epiderme. Nós temos a mucosa do esôfago, do estômago, do intestino e assim por diante. Então, esse revestimento interno desses órgãos que formam tubos também por tecido epitelial e tem uma função importante, que é uma função de absorção, principalmente nos intestinos. E nós temos um esqueminha bem simplificado da pele, tentando detalhar um pouquinho mais a epiderme. A pele, como a gente sabe, é um órgão, O órgão ele não tem somente um tecido. Os órgãos eles possuem mais de um tecido.
é um conjunto de tecidos. Então a pele, como é um órgão, ela é formada por tecido epitelial, por tecido conjuntivo, tem algumas terminações nervosas, né? Então ela tem outros tecidos formando a pele. Então a parte interna da pele, que é a derme, é tecido conjuntivo. Nós vamos comentar isso mais à frente, né? Em outra aula. E a epiderme, que é toda essa parte aqui, formada por essas células parecendo tijolinhos, né? E essa parte em vermelho é o tecido epitelial de revestimento. Essa célula mais escura aqui no meio é um melanócito, né? E essas outras células aqui em azul são os queratócitos. Cerca de 95% das células que formam a epiderme são queratócitos. Tá? São células aí, que estão bem juntinhas, parecendo tijolinho, né? São justapostas, que é uma característica do tecido epitelial. E vocês podem perceber que nessa parte mais basal, que é conhecida como camada basal, as células são mais arredondadas. Aqui é onde está ocorrendo os processos de mitose, ocorrendo o ciclo celular da pele. A cada 25 a 30 dias, essas células elas são renovadas aqui na camada basal, e à medida que elas vão envelhecendo, as células novas que vão surgindo na camada basal vão empurrando as células velhas para cima, né? Para a parte mais externa da pele, né? Então, à medida que essas células vão envelhecendo com o passar dos dias, elas vão acumulando queratina, porque são células que produzem queratina, a proteína, e quanto mais queratina que elas vão acumulando, mais achatada vai ficando. Então, por isso que as células que estão mais na extremidade têm um aspecto mais achatadinho, e as que estão na parte mais basal, elas são mais arredondadas. Inclusive, essa última camada aqui de célula, ela inclusive são células que já estão mortas, né? Porque acumulou muita queratina, então elas já estão mortas. E vocês podem perceber que a célula a epiderme, né? Que é a parte externa da pele, é um tecido epitelial estratificado, né? Ele possui várias camadas. Aqui nós temos aqui praticamente são 6 camadas de células representadas aqui, né? É um tecido estratificado. Claro que isso aqui vai variar de acordo com a parte do corpo. Se você for pegar, por exemplo, uma mucosa, né? A parte uma membrana mucosa, uma membrana serosa, você vai ter menos camadas de células, às vezes uma camada só, tá? Por exemplo, célula da traqueia, você tem aí o que a gente chama de epitélio pseudoestratificado. Então ele vai ter menos camadas de célula, né? E os formatos também das células podem se modificar. E por último aqui nós temos uma camada queratinizada, que é praticamente formada somente de substância, né? Somente a proteína queratina. Praticamente já não tem célula nenhuma, que é essa parte mais externa da pele, né? Essa camada queratinizada, ela serve como proteção, né? E em algumas extremidades do corpo, como por exemplo nos dedos, na ponta dos dedos, essa camada queratinizada ela vai formando placas de queratina, e essas placas vão sobrepondo umas sobre as outras, formando o que a gente chama de unhas, né? De unhas. E também forma também no couro cabeludo o cabelo, né? O cabelo ele é formado por queratina. E interessante que o ciclo das unhas das mãos, ela tem um ciclo diferente das unhas dos pés, né? O ciclo das unhas das mãos ele é cerca de 3 vezes mais rápido do que das unhas dos pés. Por isso que as unhas das mãos ela cresce mais rápido que as unhas dos pés. No couro cabeludo também, nós temos um ciclo também acelerado de queratinização, que pode durar aí na faixa de 4 dias, 3, 4, até 5 dias, enquanto que na pele nós temos isso aí variando aí de 25 a 30 dias, né? No couro cabeludo pode ser um pouco mais rápido, e essa queratinização rápida que acontece vai formar no couro cabeludo o que a gente chama de caspas, tá? Bom, vamos agora ver o tecido epitelial glandular. Como já foi dito, o tecido epitelial glandular ele tem a função de secreção, né?
E existem diferentes tipos de glândulas, né? Porque o tecido epitelial glandular, como o próprio nome diz, são aqueles que vão formar as glândulas, né? Então nós temos aí as chamadas glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas mistas. No caso das glândulas exócrinas, são aquelas glândulas que vão produzir sua secreção, né? As células que formam esse tecido vão produzir a secreção, e essa secreção vai ser lançada para fora dos vasos sanguíneos. E as glândulas endócrinas são aquelas que vão produzir secreção, e essas secreções são lançadas dentro dos vasos sanguíneos. Então, não confundam, né? Porque tem pessoas que acreditam que, por exemplo, coloca lá assim, glândula endócrina, a secreção vai dentro do corpo, glândula exócrina, a secreção vai fora do corpo. E isso está errado. No caso, você tem secreções, por exemplo, produzidas por glândulas exócrinas, que são secreções que vão ser lançadas dentro do corpo, porém fora dos vasos sanguíneos. Por exemplo, as glândulas salivares, né? As glândulas salivares são aquelas que estão na boca, produzem a saliva, ela é lançada dentro da boca, porém não está caindo na corrente sanguínea. Então nós temos como exemplo de glândulas exócrinas as glândulas mamárias, que vão produzir e secretar o leite, né? Glândulas sebáceas, que produz um óleo, né, na pele, que vai ajudar na proteção da pele. Glândulas salivares, glândulas sudoríparas, produzem suor, né, e dentre outras. No caso, as glândulas endócrinas são aquelas que produzem substâncias que são lançadas dentro dos vasos sanguíneos. Essas substâncias elas são transportadas junto com o sangue para todas as partes do corpo. São substâncias que têm ações importantes, são conhecidas como hormônios, inclusive. Tá? Essas substâncias produzidas por glândulas endócrinas. Então nós temos aí, por exemplo, a glândula hipófise, que é uma glândula bem pequenininha, do tamanho de um grão de feijão, localizada na base do cérebro, produz hormônios importantes. Nós temos tireoide, que fica na região do pescoço, que é uma glândula que produz aí o T3, o T4, são hormônios que atuam no metabolismo, né? A triodoxina e a tiroxina, né? Você tem aí as suprarrenais, são glândulas que estão localizadas acima ali dos rins, produzem hormônios importantes aí no controle de pressão arterial, né? Então são conhecidos também como adrenais, né? Por exemplo, aquele hormônio lá, o ADH, né, que é o hormônio antidiurético, ou a vasopressina, é um hormônio que tem aí, atua no controle aí de pressão arterial, é produzido nas suprarrenais. As glândulas mistas, a mais conhecida, né, que a gente tem um exemplo aí, é o pâncreas, né? O pâncreas ele é uma glândula mista. A glândula mista ela vai funcionar tanto quanto glândula exócrina e quanto glândula endócrina. Então existe uma parte, por exemplo, do pâncreas, né, uma região do pâncreas, que vai secretar suco pancreático, que é uma substância que vai atuar na digestão. É uma substância lançada lá no intestino, né, lá na região do intestino, no início do intestino delgado, na região do duodeno, vai ajudar na digestão. Então, na verdade, quando essa região do pâncreas que produz o suco pancreático, ela está atuando como uma glândula exócrina. E, ao mesmo tempo, existem regiões do pâncreas que vai secretar insulina, que é um hormônio que vai ajudar aí na incorporação da glicose pela célula. A insulina é uma substância que é produzida no pâncreas e é lançada dentro dos vasos sanguíneos, né? Vai circular dentro dos vasos sanguíneos e então ela está se comportando como uma glândula endócrina, né? Bom, gente, então tá aí, tá? Essa é a parte assim, bem resumida sobre os tecidos epiteliais, certo? E se você aí gostou do vídeo aí, dá um like e tá? Tchau, tchau.